Olá pessoal, vamos para mais uma aula de desenho técnico 1. O tema da aula de hoje será cortes e leitura de projeto arquitetônico. Então vamos lá. Vamos começar aqui por uma pequena introdução, né? E nessa introdução eu quero apenas revisar para vocês aqueles conceitos de projeção ortogonal, né? Então o que é uma projeção ortogonal? É a forma de representar um objeto tridimensional numa superfície plana, e essa forma de você representar é chamada de projeção ortogonal. Então, eu tenho um objeto tridimensional, quero representar ele de forma plana, né? A forma com que eu faço isso é chamada de projeção ortogonal. Então, nessa projeção ortogonal, existem alguns nomes, né, que a gente aborda sempre. Quais seriam esses nomes? Nós temos a vista frontal, a vista lateral esquerda, vista lateral direita, né, a vista superior, a vista inferior e a vista posterior, né? Em geral, em projetos de arquitetônico, nós trabalhamos com a vista superior, vista frontal, lateral, esquerda ou direita, e a vista posterior, certo? Essa vista inferior nós não fazemos, né? Então, aqui eu tenho uma representação desse objeto tridimensional, né? Então, aqui eu tenho a vista frontal, certo? Aqui eu tenho a vista lateral esquerda, tenho aqui a vista lateral direita, tenho a vista superior e tenho a vista inferior, certo? Então, é só uma revisão das projeções ortogonais que vocês exercitaram bem nas aulas anteriores. E em relação a projeto arquitetônico, a forma também é a mesma, né? Eu tenho aqui apenas uma amostragem para vocês, né? Que aqui eu tenho a vista frontal de um projeto, né? Que também é chamada fachada frontal, né? E eu tenho as vistas esquerda, né? Tenho a vista direita e tenho a vista posterior. Aqui nesse exemplo em 3D. Quando você vai representar em projeto arquitetônico, você faz as vistas em 2D, né? Que eu vou mostrar para vocês mais adiante. E aqui eu tenho a vista frontal, né? Então, em projeto arquitetônico, o que eu quero que vocês entendam é a forma de leitura, né, é a mesma de projeção ortogonal. Eu vou ter vista frontal, vista lateral e vista superior, que no nosso caso é a cobertura, né? E vista posterior, que seria os fundos, né? Então, segue-se essa sequência. Então, eu tenho aqui a vista frontal, também vista frontal agora em 3D, né? Vista lateral esquerda, vista lateral direita, e aqui eu tenho a vista posterior, certo? Ok, a NBR 10067, né, ela é que fixa a forma de representação aplicada, né? Como que você vai fazer essa representação aplicada ao desenho técnico? Então, em relação às vistas, ela diz que a vista principal de uma peça deve ser utilizada como vista frontal, e geralmente essa vista representa a peça na sua posição de utilização. Então, isso para desenho técnico e serve para projeto arquitetônico, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês na vista aqui. A forma que você vai, por exemplo, eu tenho aqui essa residência, essa edificação, né? Essa daqui é a fachada principal da edificação. Então, essa vai ser a denominada fachada frontal. Às vezes, você tem um lote lateral, por exemplo, que a sua edificação foi feita na forma lateral, né? Porém, ela é a parte, vamos dizer assim, a parte principal da sua edificação. Então, essa é a chamada fachada frontal, certo? Então, vamos dar sequência aqui. Agora, nós vamos entrar na parte dos cortes, né?
que são, então, as vistas seccionais, né? Eu vou passar para vocês primeiro os conceitos para vistas seccionais de peças, porque é o aplicado em desenho técnico. E depois vocês vão pegar esse mesmo conceito e aplicar à nossa realidade, que é a arquitetura, né? Projeto de arquitetura. No caso de vocês, curso de engenharia civil. Então, as vistas seccionais, elas buscam representar a parte interna de peças. E no caso de projeto, né, de edificação, representar a parte interna das edificações. Então, a NBR 12298 de 95, ela regulamenta a representação da área de corte por meio de rachura em desenho técnico. O que isso significa? Observa que aqui eu tenho uma peça, né? Então, aqui eu tenho essa peça e no meio da peça eu tenho um furo. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui, eu tenho a peça, isso aqui é a peça toda, né? Aqui ele está indicando, isso aqui é uma vista superior da peça, certo? Então, aqui ele está indicando o seguinte, aqui eu tenho o material da peça, né? Isso aqui tudo é material, e aqui é um furo. A norma que eu acabei de citar para vocês, ela diz que a parte que é de material é em desenho técnico de peças, tá? A parte que é imaterial é representado por rachura, ou seja, esses risquinhos, né? E a parte que é furo, que é vazio, não tem nada, tá? Então, esse é o primeiro conceito, né? O segundo conceito é o seguinte, imagina que eu tenho essa peça e agora eu vou ter que representar ela em corte. Por que eu vou ter que representar ela em corte? Porque eu preciso saber os detalhes do meio da peça, né? Então, eu vou passar uma linha tracejada aqui, Essa linha tracejada é a chamada linha de corte, tá? Então, vou cortar a minha peça aqui. E ele vai ser representado também por as setas. Essas setas vão indicar a direção, o sentido que você vai cortar, certo? E aí, ele vem indicado também com o nome. Então, aqui tem o corte. O nome desse corte é corte AA, tá? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, foi passada a linha de corte, cortou aqui, essa parte aqui, ou essa, no caso que a peça é simétrica, foi retirada, né? Então, eu vou representar aqui apenas o que eu vejo, excluindo a parte anterior, né? Então, aqui eu tenho o corte, essa parte aqui foi retirada e eu vou representar apenas isso daqui, que é o que eu vejo em corte vertical, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo essa parte de material, vejo essa parte vazia e vejo essa outra parte de material. Então, aqui eu tenho material, a parte que é vazia e a outra parte de material, certo? Isso aqui é representação de peças. Mais adiante eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos os cortes em projeto de edificações. E aí, ainda nesse tipo de corte de peças de desenho técnico, a gente tem vários tipos de corte que também são aplicados a corte de edificações, né? Então, eu tenho o corte total, o meio corte, o corte parcial e o corte em desvio. Então, vamos lá. O que seria, então, o corte total? O corte total, no corte total, a peça ela é cortada em sua totalidade, como esse exemplo anterior que eu mostrei a vocês. Então, eu tenho aqui a peça, eu passo um plano de corte, né, na peça inteira. Então, daqui até lá no final, né? Passo um plano de corte e aí represento essa peça em desenho, né? Em desenho 2D, certo? Então, aqui, observa, aqui eu tenho essa peça, eu passei o plano de corte na totalidade da peça, agora eu vou representar ela aqui, Essa partezinha aqui é material, tá representado aqui. Aqui é vazio, tá representado aqui. Daqui até aqui, material, rachura. Aqui, vazio, representado aqui. E aqui, material novamente, está representado aqui. Certo? E aí, no desenho mesmo de corte, você vai especificar por onde foi passada essa linha de corte. Então, ele está dizendo que foi aqui, uma vista superior da peça, né? Ele indica para você aonde foi passado o corte. Certo? Então, esse é o corte total. O meio corte, ele geralmente é utilizado
para peças simétricas, ou seja, as peças possuem as mesmas dimensões, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, ele é utilizado para peças simétricas em que apenas uma metade da peça é mostrada em corte e a outra metade da peça é mostrada em vista, como aqui, ó. Uma metade da peça é mostrada em vista e a outra metade da peça é mostrada em corte. Ainda em relação aos cortes, existe o corte parcial. O corte parcial ele é utilizado para focalizar uma parte interna específica da peça. Então, você tem uma peça, tem uma parte lá uma parte específica que você tem que focar. Você não precisa cortar a peça inteira, você corta só aquele pedaço que você precisa focar. E ele pode ser representado com linha contínua, à mão livre ou em zigue-zague. Isso em desenhos de peças, né? Volto a salientar isso a vocês. Então, esse aqui é o corte parcial, certo? E aí, a gente tem o corte em desvio, que também, às vezes, é utilizado em projeto de arquitetura, né? Então, ele é utilizado para mostrar alguns detalhes desejados por meio de mais de um plano de corte. Então, às vezes, você tem uma peça, né, um projeto, que os detalhes eles são desalinhados, né? Então, você faz mais de um plano de corte. Por exemplo, aqui eu tenho essa peça, né? Quero mostrar esse detalhe do furo aqui e esse outro furo aqui. Eles estão desalinhados, não estão na mesma linha, né? O mesmo alinhamento de corte. Então, eu passo um plano de corte aqui, passo outro mais ali à frente, outro mais aqui, né? E corto a peça, né? Corto ela assim. E aí, faço a representação. Isso aqui é só para efeito de conceito mesmo, ó. Passei aqui, passei mais aqui em cima, passei aqui, né? Então, cortei a peça, retiro isso daqui, né? E vou representar apenas o que eu consigo ver. Consigo ver isso, esse vazio, esse outra parte material, essa parte aqui é vazio, consigo ver essa, tá vendo? Então, é vazio, mas lá no fundo tem material, né? Mas onde eu passei o plano de corte é vazio, então é representado só pela parte branca, né? A parte rachurada é a parte que tem material. Certo, agora vamos ao que nos interessa, que é o corte em projeto de arquitetura, né? Eu peço a vocês que desconsiderem qualquer barulho externo, porque às vezes meu cachorro começa a latir. Então, tá. Os cortes em projeto de arquitetura são as representações de vistas ortográficas seccionais, que é o que nós acabamos de dizer, né? Porém, agora, as vistas seccionais são aplicadas ao projeto de arquitetura, à sua edificação que você está projetando, né? Então, ele é obtido quando passamos um plano de corte vertical paralelo às paredes. Então, se você observar aqui, ó, essa edificação, eu passei um plano de corte. Lembra? Na planta baixa, a gente passava um plano de corte horizontal, né? Agora, nós vamos passar um plano de corte vertical. Então, eu passo o plano de corte, excluo uma parte e desenho só o que eu consigo enxergar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu passei um plano de corte, né? E excluí essa parte aqui. Aí, eu vou representar em desenho 2D apenas o que eu consigo enxergar. Então, eu consigo enxergar essa parede, consigo enxergar essa laje, essa outra parede, consigo enxergar lá no fundo portas, né? Então, portas aqui, consigo enxergar essa parte aqui da cobertura, né? Consigo enxergar mais essa parede, consigo enxergar aqui as partes das fundações, né? Então, isso é o corte, né? Aplicado a edificações. Então, são elevações verticais feitas no sentido transversal e longitudinal dentro da edificação, ou seja, aqui eu tenho essa edificação, ele é feito tanto assim como assim, né? Eles mostram as alturas dos elementos arquitetônicos, como portas, janelas, escadas, rampas, telhados, pé direito e outros. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma porta, né? Quando eu for desenhar, eu vou especificar o tamanho dessa porta, a altura da porta, né? E são os desenhos em que são indicadas as dimensões verticais. Então, no desenho eu vou dizer qual que é a altura daqui para cá, qual que é a altura aproximada dessa laje, porque em laje é aproximada, né? Porque o valor, a altura
real da laje é especificado no projeto estrutural, né? Então, aqui eu vou especificar a altura desse piso para esse, né? A altura da porta, a altura do vaso, por exemplo, se tiver uma pia, a altura da pia, certo? E aí, qual que é a finalidade dos cortes verticais? A finalidade é ilustrar o maior número de detalhes dos espaços internos, né? Então, detalhes esses que não são devidamente esclarecidos em planta baixa, mas que são fundamentais na construção da edificação. O que isso quer dizer? Às vezes, como você faz a planta baixa e passa ali um plano de corte na altura de 1,5 m na horizontal, né? Tem alguns detalhes ali que não são especificados. Por exemplo, você passa um plano de corte, um exemplo básico. Você passa um plano de corte, especificou ali que existe uma janela. Mas talvez essa sua janela, você está na planta baixa, plano de corte horizontal, você especificou que naquela parede existe uma janela, né? Mas talvez algum detalhe da janela não ficou especificado. Por exemplo, o ideal é que você coloque a altura, né? Eu sempre coloco nos meus projetos. Mas, por exemplo, você não colocou. O plano de corte é que vai mostrar para você a altura da janela. Vai que ela é uma janela de 2 metros, né? Então, é nesse sentido que é necessário você fazer os cortes verticais. E então, qual é a quantidade ideal de cortes, né? A quantidade de cortes necessárias em um projeto vai depender da necessidade de se mostrar mais ou menos detalhes da edificação. Então, no geral são feitos 2 cortes, né? E esses cortes, eles vão passar um é transversal e um é longitudinal, sendo que um deles tem que passar pelas áreas molhadas, né? Ou seja, um vai ter que passar pelos banheiros, área de serviço. Se você tiver uma edificação que ela é uma edificação térrea, você vai utilizar isso, né? 2 cortes. E, em se tratando de sobrados, por exemplo, edificações com mais de um pavimento, é necessário que você passe o corte pela escada, né? Pelo local onde ficam as escadas, certo? Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Existem edificações, por exemplo, eu fiz um projeto recentemente, que era uma edificação aqui na cidade de Gurupi. Essa edificação, ela era uma edificação até, assim, média, né? 200 e poucos metros quadrados. Mas ela tinha no fundo uma marcenaria, né? Então, eu tinha a edificação residencial e no fundo tinha marcenaria. Não uma marcenaria para fins comerciais, mas para lazer, né? Do proprietário. Então, o que acontece? Eu não poderia fazer só 2 planos de corte, né? Passar um plano de corte transversal e um longitudinal na edificação principal. Também teria que passar um longitudinal e um transversal na parte que era a marcenaria. Então, só aí já foram 4 cortes, né? Dependendo do tipo de detalhe que tem a edificação, você precisa representar. Porque o que eu disse para vocês desde a primeira aula? O desenho técnico, e agora a gente está entrando em projeto, né? O objetivo é você representar, né, bem o projeto, a edificação. E o segundo objetivo principal é que a pessoa que vai executar, ela consiga entender o que ela tem que executar. Por quê? Porque o desenho, esse desenho, ele é chamado de técnico, porque ele vai ser executado. Não é um desenho meramente ilustrativo, né? Ele vai ser executado. Então, por isso é que você tem que ter o cuidado quando vai executar. Então, tá. Os fatores que influenciam a necessidade de maior ou menor número de cortes são, né, irregularidades das paredes internas. Então, se você tem irregularidade nas paredes, você tem necessidade de ali aplicar um corte, né? Sofisticação de acabamentos internos. Então, às vezes você tem algum acabamento e ali você precisa mostrar para quem vai executar que aquele acabamento ali é diferente. Então, você precisa passar um plano de corte ali, porque senão a pessoa não vai saber, certo? Formato poligonal da construção, né? Se for uma construção irregular, né?
Diferenças de níveis dos pisos, né? Então, por exemplo, eu tenho o banheiro que eu tenho um piso. Na sequência do banheiro eu tenho um quarto, que é outro piso. Preciso passar um plano de corte ali para mostrar que tem essa diferença de nível, né? Porque às vezes você coloca na planta baixa, mas a pessoa ela não se dá o trabalho de olhar ou passa despercebido. Já aconteceu isso comigo numa obra que ela tinha uma marquise, né? Mas para efeito estético mesmo, e não foi executada. O que o rapaz, eu não sei se ele não soube ler, né, o projeto, o que aconteceu. E eu passei uma semana para ir na obra, inclusive é aqui no Parque dos Buritis, essa edificação. Quando eu fui, eu vou sempre uma vez na semana, né? Quando eu fui, aí estava estipulado, não, vamos bater a laje tal dia, né? Quando eu fui, a laje tinha sido batida no dia anterior. A marquise não foi feita. Então, tipo assim, eu não acompanhei a laje, né? A execução da laje. Quando eu fui, não tinha sido feita. Um erro meu, porque eu deveria estar lá no dia, né? E o outro erro de quem não soube ler o projeto, né? Porque estava especificado, né? Então, foram 2 erros aí. Mas ainda bem que não tivemos problemas. E letra E, existência de detalhamentos internos, né? Esse daqui casa com a letra B, né? Então, eu tenho algum tipo de detalhe que eu preciso especificar, ali eu tenho que passar um plano de corte. Então, agora, só de forma ilustrativa, esse barulho é o barulho da minha cadeira, viu? Então, agora, só de forma ilustrativa, aqui eu tenho, né, em 3 dimensões, uma edificação, certo? E aí, eu vou passar um corte transversal na edificação, ó, tá vendo? Passei um plano de corte transversal. Se a setinha tá indicando para lá, daqui para lá, eu vou excluir essa parte aqui e vou desenhar só o que eu conseguir enxergar aqui. Essa parte aqui eu excluo, certo? Aqui é o plano de corte longitudinal, né? Então, ó, eu passo o plano de corte aqui. Se a setinha estiver indicando para lá, eu excluo isso daqui e desenho o que eu consigo enxergar, né? Em relação às escalas dos cortes, eles são desenhados, na maioria das vezes, na mesma escala do desenho, no nosso caso, da planta baixa, né? Então, em geral, na escala 1:50, ok? Quais são os elementos importantes, né, que são representados em cortes? Então, são representadas as portas, né? Então, quando estiverem em vista, são representadas pelo seu contorno, vou mostrar mais adiante para vocês na foto. Quando cortadas, representa-se o vão com a parede do fundo em vista e linhas duplas indicando a folha das portas, né? Então, tem só essas 2 especificações. As janelas, quando elas estiverem em vista, são representadas da mesma forma das portas, né? Ou seja, são representadas apenas o contorno, né? Em geral, eu gosto de colocar algum detalhe da porta. Não coloco só o contorno da porta, não. Quando em corte, representa-se o vão da janela com a parede do fundo em vista e linhas duplas indicando o vidro da janela. Vou mostrar para vocês mais adiante a foto para vocês observarem direitinho. Ó, então tem aqui, ó. Tem aqui a porta em vista, né? Então aqui eu represento só as laterais, né? Eu gosto de colocar mais um detalhezinho aqui, né? Para representar a porta, mas isso vai de cada projetista. A janela em vista também, representada aqui. Imagina, eu passei o plano de corte, né? E aí, tô vendo isso aqui em vista, né? Tô vendo a janela em vista. Quando a porta é em corte, né? Ou seja, você cortou a parede e tem aqui uma porta, ela é representada assim. Essas linhas aqui representam as paredes e o meio... aliás, essas linhas aqui representam a porta, né? A parte externa da porta. E aqui é representado o vidro, né? Se for porta em vidro e madeira, enfim, o interior da porta. Da mesma forma, acontece com as janelas quando são representadas em corte, né? Então, aqui tem a parte externa das janelas, né? No caso, vidro, por exemplo, e aqui eu tenho o interior das janelas, em cortes. Agora, em relação aos equipamentos, né? Nós falamos naquela aula anterior lá em relação aos equipamentos da cozinha, área de serviço, equipamentos dos banheiros, né? Então, os mesmos equipamentos que são representados na planta baixa, né? Que na planta baixa, eu quero que vocês, pelo amor de Deus, anota isso daqui. Na planta baixa, você não vai ficar colocando tudo quanto é de móveis na planta baixa. A planta baixa, você vai colocar
que é apenas pedido em planta baixa, ou seja, você vai colocar apenas os equipamentos. Existe uma outra planta que é chamada layout, que é nela que você vai colocar esses detalhes, né? Cama, sofá, mesa da sala de jantar. Na planta baixa você vai colocar os equipamentos. Então, os mesmos equipamentos que são representados em planta baixa também são representados nos cortes, desde que os cortes passem por cômodos que possuem esses equipamentos. Então, por exemplo, você fez lá um corte e passa por uma área de lazer, mas na sua área de lazer não tem cozinha, não tem pia, lavatório de cozinha. Então, você não vai representar, porque você não colocou em planta baixa, né? Você não vai representar. Agora, se lá na planta baixa está especificado que naquele local existe uma pia, essa pia deve ser representada em corte, né? E esses equipamentos, por exemplo, lavatório, pia, vaso, eles são representados em vista lateral, né? Então, aqui, ó, vaso em vista lateral, lavatório, né, do banheiro em vista lateral. Se você fez o plano de corte e tá enxergando de frente, né, ou seja, de vista, aí ele é representado assim, ó, vista, tá vendo? Vaso e o lavatório. Outros elementos que também são importantes, a fundação. A fundação, ela é desenhada apenas à sua disposição geral e as dimensões aproximadas, né? Então, você vai colocar lá a parte, algumas pessoas detalham sapata, né? Eu não costumo detalhar isso, não. Eu detalho lá a parte da fundação, a laje, né? A laje da fundação, a parte da viga baldrame, aquilo ali eu detalho. Mas, como tá dizendo aqui, são dimensões aproximadas. Por que é aproximada? Porque existe um projeto específico para isso. Existe um projeto estrutural. Nenhuma pessoa que vai executar a obra vai executar a laje correspondente ao projeto arquitetônico, porque o projeto é arquitetônico, não é projeto estrutural, certo? Laje do piso, né? Normalmente representada com 10 centímetros de espessura, né? Também dimensões aproximadas, né? Eu represento essa laje de piso com 10 centímetros de espessura, né? Laje de cobertura ou forro. Os forros são normalmente constituídos de laje de concreto, representados da mesma forma da laje de piso, inclusive com a mesma espessura de 10 centímetros. Agora, existem projetos que não tem laje, né? Por exemplo, tem laje de cobertura. Você representar o forro, só vai representar o forro. Esse forro, eu represento ele com a espessura de 0,5 centímetros. As paredes, né? Nos cortes, as paredes podem aparecer tanto em vista quanto cortes, né? Eu digitei errado. Tanto em vistas quanto em cortes. Quando são cortadas, a representação é feita igual à representação da planta baixa, né? Ou seja, você vai colocar só uma linha larga. E quando é representado em vista, deve ser representado com a linha estreita. Por que acontece isso? Porque a leitura do projeto, ela acontece da seguinte forma. O que você está vendo mais próximo, você passou um corte e está vendo aquela linha mais próxima, a linha ela deve ser larga, né? Uma espessura maior. Tudo que você está vendo em vista, ou seja, você está vendo, mas é mais de longe. A linha ela é mais estreita. O raciocínio seu de leitura é esse. É por isso que essa disciplina de Desenho Técnico 1, para quem deseja ser projetista, é uma das principais disciplinas. Inclusive, não só para quem deseja ser projetista, mas para quem tem o intuito de trabalhar com execução de obras. Você vai pegar o projeto e vai ler, né? Então, quem vai ser projetista, ele tem que saber isso daqui, porque você precisa desenhar, né, nas normas corretas, com as espessuras corretas, para que quem é o engenheiro que vai executar a obra, né, que também aprendeu a ler o projeto dessa forma, que é a forma correta, quando ele pegar o seu desenho, ele vai ver, olha, aqui eu tenho uma parede que ela é mais adiantada, ali eu tenho uma parede que é em vista. Então, essa é a importância do desenho técnico, né? O primeiro desenho que vocês começam na engenharia. Então, aqui eu tenho uma foto, ó, aqui, a laje de cobertura, né? Então, representada aqui
mais ou menos 10 centímetros, né? Lembrando que existe o projeto estrutural para essa especificação correta aqui. Aqui eu tenho a parede, ó, representada igual em planta baixa, tá vendo? Só as linhas aqui. Aqui, laje de piso, né? A fundação eu represento exatamente assim. No meu projeto eu represento a fundação exatamente assim. Não coloco sapata com detalhes nem nada. Porque existe o projeto específico para isso, né? E as rachuras aqui, ó, esses riscos, representando o solo, né? O solo natural. Agora, em relação ao nível, né? Então, todas as alturas dos níveis dos pisos devem ser especificados, né? Desde que haja diferença visível entre eles, né? Então, você tem o banheiro, que o nível é mais baixo, aí você tem a sala, que o nível é mais alto. Então, esse nível ele deve ser representado. A simbologia para indicação dos níveis em corte é diferente da simbologia para planta baixa, mas os valores devem ser os mesmos. Ou seja, em planta baixa é uma bolinha, né? Uma bolinha aqui. E já em cortes é esse triângulo, né? Mas a representação é bem simples. Agora, em relação às cotas, né? Nos cortes, somente as medidas verticais são cotadas. Então, você não vai colocar medidas horizontais aqui, ó, no corte. Você não vai colocar qual que é a distância daqui para cá. Por quê? Porque você já fez a planta baixa que tem especificando isso, né? A única exceção são para os beirais. Quando você vai especificar a distância daqui para cá, né, do beiral, ela é horizontal no corte. A única especificação, a única exceção é essa, né? O restante é tudo vertical. Então, ó, a única exceção é com relação à cota do beiral, que deve ser representada horizontalmente, certo? Então, vamos agora para essa figura aqui, que é uma figura de corte, né? Então, aqui, ó, foi representado a altura, né, em que vai ser instalada a janela, né? A altura da janela, a altura do pé direito, né, até a laje. Aí tem aqui a altura da laje, ó, 0,10, né? Aí aqui, ó, eu volto a dizer que é só aproximada, né? Porque tem um projeto para isso. Aqui tem a altura da porta, certo? Então, tudo isso você vai representar no corte. Agora, em relação à leitura de projeto, né? E aí nós entramos na primeira parte, que são as fachadas, né? Que aí a gente entra lá nas vistas, né? Que eu falei para vocês bem no inicinho dessa aula. Então, o que são as fachadas, né? As fachadas são as projeções das arestas visíveis de cada face do objeto representada em planos verticais paralelos às faces do mesmo objeto. Aí diz assim, ó, designação de cada face externa da edificação. Então, cada face externa eu vou representar, né? Como que eu vejo? Isso é a fachada, né? Nelas aparecem os vãos de janelas, portas, detalhes de composição, telhados, assim como todos os outros elementos visíveis de fora da edificação. Observa, é diferente de corte, né? Corte, eu passo um plano de corte no interior da minha edificação e represento o que eu consigo enxergar, né? As fachadas são o que eu consigo enxergar por fora da edificação, né? O objetivo de uma fachada é, principalmente, apresentar a proposta estética do projeto, né? E é nessa parte aqui que você ganha o seu cliente, certo? Então, no geral, são duas fachadas. Você vai ter uma fachada frontal e a outra fachada você vai escolher a que você deseja representar, se é uma lateral esquerda ou uma lateral direita. Desconsidera esses erros gramaticais aqui, foi porque eu copiei da apostila. E aí, então, aqui a gente tem, ó, a fachada frontal, né? Aqui em 3D. Depois eu vou mostrar para vocês como é representado em 2D. E aqui eu tenho lateral direita, igual eu apresentei para vocês lá no início da aula, né? Então, ó, quais são os elementos que devem ser representados nas fachadas ou elevações? Para a representação da fachada ou elevação, é necessário observar, ó, pelo amor de Deus, preste atenção nessa parte. Não deve existir cotas. Você não vai cotar
Você vai apenas desenhar o que você consegue enxergar de fora. Você não vai colocar a distância de nada, tá? B. Pode-se indicar através das setas o tipo de material a ser empregado no revestimento. Então, vamos supor que tem lá um revestimento de pedra, você queira indicar, você pode, tá? Deve-se desenhar as paredes mais próximas do observador com traço largo contínuo. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, imagina que você está olhando uma edificação de frente, o que você consegue enxergar mais próximo, você vai desenhar com a linha mais grossa, certo? Deve-se desenhar as paredes ou partes mais distantes do observador com traço estreito. Ao contrário do corte, na fachada são representados os detalhes das portas e janelas com traço estreito. Então, lá no corte, quando você representou, né? Você representou, por exemplo, um corte que você está vendo a porta em vista, né? Então, você representou ela apenas pelos traços externos, né? Ficou parecido um retângulo. Agora, aqui, você pode colocar o detalhe da sua porta, né? Se é uma porta de madeira toda trabalhada, você pode fazer esse detalhe, né? As fachadas ou elevações deverão ter as seguintes informações, né? Então, primeiro, paredes em vistas, portas e janelas em vistas com os detalhes, rachuras indicando texturas, então vamos supor que tem alguma textura diferente, ali você vai especificar, e o telhado e linha de nível externo, né? Então, é isso que deve ser representado nas fachadas. Então, aqui eu tenho um exemplo de fachada frontal, né? Aqui eu tenho, tá vendo? O modelo aqui é a rachura demonstrando o vidro, aqui demonstrando um tipo de pedra que tem, né? Aqui o telhado, né? Tudo isso é mostrado na fachada frontal. Ok? E ainda em relação à leitura de projeto, nós vamos falar hoje da leitura de projeto arquitetônico. Quando for no próximo semestre, que vocês estiverem no 2, a gente entra nos projetos complementares, ok? Então, como eu já falei para vocês em outras aulas, né? O projeto arquitetônico, ele é composto por planta baixa, a planta de situação, planta de locação e cobertura, né? E os cortes, né? E algum detalhe que tenha na edificação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um projeto arquitetônico, tá? Aqui, deixa eu ver se tá aqui, aqui. Aqui é esse mesmo projeto que eu acabei de mostrar a vocês, né? Então, aqui eu tô mostrando para vocês apenas a prancha completa, né? Então, aqui eu tenho a planta baixa, né, da edificação. Planta baixa. Eu vou mostrar para vocês depois detalhado. Só para vocês verem como que é a composição da prancha, né? Isso tudo é chamado de prancha, né? Então, na prancha vai vir a planta baixa, que é essa aqui. A planta de locação e cobertura. Às vezes a pessoa faz separado, né? Uma planta de cobertura e uma de locação. Mas aqui eu faço uma planta só. Planta de cobertura e locação junto, né? Que a locação vai servir para quem for executar saber onde inicia a obra, né? Quais são as distâncias, né? Os recuos. Uma de layout, que é onde observa que aqui, na planta baixa não tem móveis, né? Só tem os equipamentos, área de serviço, tal. E aqui eu tenho o layout que tem alguns móveis, né? Mostrando como que é a disposição que você pode colocar, né? E vem a planta de situação e os cortes, né? Corte A, corte B, a fachada frontal e o quadro de esquadrias. Agora eu vou mostrar para vocês detalhados aqui no CAD, detalhado no CAD. Então, o que era esse projeto? Esse projeto era um projeto de reforma, né? Então, essa aqui, essa aqui é a planta de levantamento, né? Então, fui lá, né? Um projeto de reforma, fiz o levantamento, gerei essa planta aqui. É um croquis, né? Que eu fiz, nem coloquei as dimensões aqui nessa planta. E aí, a partir desse, eu criei esse, né? Que é a planta de levantamento, né? O que é essa planta de levantamento? Aqui está
as paredes antigas, né, da edificação, que serão demolidas, né, que são essas em vermelho, ó, e as paredes novas que serão construídas, né? Então, aqui é uma planta antes e depois, vamos dizer assim, né? Que tem a parte que será removida e a parte que será construída, certo? E aqui é a planta baixa mesmo, né? Da edificação. Agora, observa aqui, ó. A planta baixa, ela contém as linhas de corte, né? Então, eu vou ter um corte aqui, ó, um corte AA e um corte BB aqui, ó, daqui até aqui, né? Vou ter os equipamentos, ó, equipamento do banheiro, banheiro social, os equipamentos da área de lazer, equipamentos da área de serviço, equipamentos da cozinha, né, os equipamentos do outro banheiro, da suíte, né? Ela vem também com o nome, né, dos ambientes, além da área e da, certo? Vem especificando as portas, né, o tamanho das portas, o tamanho das janelas, ó, a projeção da cobertura, né? Ó, toda especificada aqui, ó. Então, vem passando a cobertura aqui, né? E, além disso, com as cotas, né? Então, vem especificando as cotas aqui, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Aqui eu tenho, agora se tratando dos cortes, né? Então, eu tenho um corte AA aqui, transversal, e um longitudinal BB aqui, né? Então, quando eu for representar aqui a planta de cobertura, que é da aula anterior que vocês viram, né? O que eu pedi para vocês fazerem? Para vocês desenharem, né, em formato de croquis, a planta de cobertura da edificação que vocês residem, né? Então, é uma vista superior da edificação. Então, aqui eu estou mostrando a vocês como que é uma planta de cobertura, né? Então, aqui veio especificado, ó, tipo da telha, tá vendo? A inclinação, ó, tipo de telha e inclinação. Telha de concreto, inclinação 35%. E aqui também vem o corte, né? Especificando onde é o corte. É o mesmo corte daqui, ó. AA, BB, BB, certo? E a partir daqui foi desenvolvido o corte. Aqui eu tenho o corte AA, que foi um corte colocado. Deixa eu só arrumar aqui que tá. Aqui eu tenho o corte AA, certo? Então, ele é um corte transversal, né? E esse corte, ele passou pelo banheiro social, né? Cortou essa parede do banheiro social. Cortou essa parte aqui do banheiro social em que eu consigo ver a janela, né? Cortou essa parte aqui da área de lazer, em que eu consigo ver parte do balcão e da churrasqueira, né? Passou aqui pela porta, né? Cortou a porta que dá acesso à área de serviço. E passou aqui pela sala de estar, né? Que eu consigo ver essa parede aqui da sala de estar. Consigo ver essa parede aqui essa porta aqui do dormitório. Consigo enxergar também essa parede, essa vista dessa parede aqui e essa aqui. Por que eu tô falando isso? Porque na hora que você passa o plano de corte aqui, né, a linha de corte, e a seta está indicando desse ponto para cá, tudo isso que for daqui para baixo, eu excluo, né? Então, olha aqui, ó, como que ele ficou. Ó, consegui ver o banheiro social, né, a parte que eu consigo ver a janela, né? Consegui ver parte da área de lazer, né? Consegui ver a sala de estar, né? E o vão que dá acesso lá ao dormitório, né? O vão não, o vão, que é o hall, e a janela, né? Que dá acesso ao dormitório. Vou voltar aqui. Ó. E o outro dormitório que eu consegui enxergar. E aí, o que eu vou especificar? Vou colocar os níveis, né? O nome do ambiente. Vou colocar aqui parte da fundação especificada aqui
só como forma de representatividade, né? Não dimensões corretas, até porque isso está representado no projeto estrutural, certo? Então, aqui tenho a fundação, aí aqui eu vou ter que colocar as cotas, né, verticais. Então, eu vou colocar aqui, ó, a altura que é do piso até o forro, por exemplo, né? Então, eu vou especificando tudo que eu achar necessário aqui, ó, certo? Vou colocar como que é a vista dos telhados, né, ó, vistas dos telhados em corte, certo? E vou colocar também o tipo da telha e a inclinação, além de outras especificações, por exemplo, gesso aqui, né? As outras cotas, certo? Aqui, tudo isso você vai representar no corte. Aqui eu vou passar mais uma vez aqui para vocês, né? Então, eu vou ter aqui do projeto, né? A fachada frontal, ó, especificando. Então, como que é a demonstração da fachada frontal, né? Você vai colocar os detalhes das portas, né? Aqui eu coloquei as rachuras indicando vidro, né? Vidro nas portas. Então, coloquei aqui o detalhe da porta principal. Aqui tem rachura especificando que há aqui um tipo de pedra, né? Um tipo de revestimento diferente. Os telhados e as linhas externas. Aqui você não vai colocar cota, né? E a escala, em geral, é na escala 1:50, ok? Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é a planta de situação, tá? A planta de situação, ela é aquela planta que vai representar a locação do seu lote na quadra, né? Então, aqui, e aí, o interessante é que você coloque uma rua, a rua do seu represente, né? A rua em que está localizado o seu lote e a rua da frente, né, ou de trás, para que você represente direitinho a quadra, né? Então, aqui eu tenho quadra 136, né, aí eu especifiquei a quadra inteira aqui e localizei aqui o lote, tá vendo? Então, aqui tem a dimensão do lote, né, e é rachurado para indicar que esse é o lote da edificação. Como você faz isso? Você retira do mapa da cidade em que você está representando, em que você está projetando. E também é preciso representar o norte, né? A direção para onde está o norte. Então, no geral, vou abrir aqui novamente para vocês verem. O projeto, ele vai ter a planta baixa, né? A planta de cobertura, a planta de layout, a planta de situação e a fachada e os cortes. Além do quadro de esquadrias. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Um quadro de esquadrias é uma parte importante. Então, o quadro de esquadrias, você vai identificar aqui as portas e as janelas e vai colocar as dimensões. Por exemplo, porta 1, qual é o tamanho da porta 1, a quantidade de portas com essa mesma dimensão, né? A área da porta e a totalidade de área, né? E vai especificar aqui o material, se é madeira, se é vidro, se é porta de abrir, se é porta de correr. E assim do mesmo jeito com as janelas. Deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Então, pessoal, a gente finaliza aqui a parte de cortes e leitura de projeto arquitetônico.